Olá! No dia 30 de abril de 1945, foi dado um dos tiros mais importantes da história da humanidade. Confinado no bunker da chancelaria de Berlim, Hitler foi encontrado pelos soldados alemães já sem vida, com um buraco do tamanho de uma moeda pequena na têmpora direita. Em seu rosto havia um fio de sangue que tinha formado uma poça no chão. Aos pés de Hitler havia uma pistola, a que ele usou para tirar a própria vida. A partir daí, a Segunda Guerra Mundial começou a chegar ao fim. Bom, essa é a história oficial que contam por aí. Mas e se as coisas não tivessem acontecido exatamente assim? E se Hitler, na verdade, fugiu da Alemanha e veio viver no Brasil, chegando a ser enterrado em terras tupiniquins? Afinal, se ele tinha planos malignos para a Amazônia brasileira, essa história pode fazer todo sentido, não é não? Em 1935, durante o governo Getúlio Vargas, o Brasil flertava com os Estados Unidos e a Alemanha nazista, que até então eram países rivais. Vale lembrar que no ano de 1935, o nazismo estava começando a mostrar sua verdadeira face. E por isso, não era proibido como hoje. Afinal, na década de 30, os horrores e as crueldades de Hitler ainda não tinham sido cometidos. Portanto, muita gente, principalmente em regiões de colonização alemã, era simpatizante do nazismo. Interessado em algo aqui no Brasil, Hitler decidiu organizar uma expedição na Amazônia. Talvez ele quisesse estreitar as relações diplomáticas, comerciais, militares ou até científicas. Será? Bom, talvez, mas conhecendo os ideais desse monstro, eu acho difícil pensar que ele tivesse algum plano pacífico. A expedição nazista foi liderada por Otto Schultz Kampfenkel, um explorador e zoólogo que percorreu o rio Jari entre os estados do Amapá e Pará, acompanhado do piloto Gerd Kalle, do engenheiro Gerhard Kraus e de Josef Greiner, um alemão que supostamente vivia no Brasil há anos e conhecia bem a região. Entre os anos de 1935 e 1937, a expedição percorreu o rio Jari até a fronteira com a Guiana Francesa, coletando cerca de 500 amostras de mamíferos, 1.000 de outros animais, 1.200 objetos dos povos indígenas e muitas fotos da experiência. Em 1938, os alemães lançaram até um documentário chamado Mistérios da Floresta Infernal, além de uma exposição e um livro baseado na experiência aqui no Brasil. Ainda em 1938, o governo brasileiro rompeu com a Alemanha e proibiu o Partido Nazista no Brasil. Ou seja, a expedição não ajudou a Alemanha em termos diplomáticos, muito menos em termos científicos. Dizem que o alemão Otto, o líder da expedição, não tinha interesse científico algum. Na verdade, ele só queria promover sua carreira e fazer contatos políticos. Então, podemos dizer que a expedição não rendeu nenhuma descoberta relevante, pois ela serviu mais para alavancar a carreira do que contribuir com a ciência. Até essa parte da história, não há nada fora do normal. Afinal, alguns alemães vieram para o Brasil e fizeram uma expedição desbravando a Amazônia brasileira. O problema é que anos depois, com as informações fornecidas pela expedição, os nazistas criaram um plano maligno para a floresta amazônica brasileira. Um livro alemão revela que, pouco antes da Segunda Guerra, militares nazistas planejavam estabelecer uma colônia no meio da selva amazônica, intitulado como o Projeto Guiana, na tradução livre. O livro detalhava a tal expedição dos cientistas alemães à Amazônia entre 1935 e 1937 e levaram à ideia de criar uma área nazista na região. O autor do livro, que era correspondente de uma revista alemã no Brasil, cita os planos nazistas para invadir o Suriname e a Guiana Francesa, com tropas que desembarcariam na Amazônia brasileira.
O Brasil foi escolhido como a porta de entrada dos nazistas porque a área seria perfeita para ser colonizada pela raça nórdica ariana. Os nazistas chegaram a se interessar pelo plano mirabolante, já que uma base no norte da América do Sul diminuiria a influência dos Estados Unidos na região. Ao detalhar o plano, foi revelado que o objetivo era fazer a anexação das Guianas, que são a francesa, que faz fronteira com o Amapá, o Suriname, então Guiana holandesa, e a Guiana inglesa, hoje Guiana. O Amapá seria apenas a porta de entrada para criar a Guiana alemã. As Guianas eram territórios mais atraentes pela localização e pelo fato de terem riquezas minerais como ouro, diamante e petróleo. Por que o plano não foi para frente? Segundo o livro, os nazistas tinham outros projetos mais importantes a realizar e a Guiana Francesa estava sob o comando do regime de Vichy, a forma que os alemães usaram para administrar parte da França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, com a invasão da França e dos Países Baixos, suas colônias já faziam parte do Terceiro Reich automaticamente. Há alguns anos, o diretor do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, o alemão Christoph Jaster, organizou uma expedição para localizar pistas das expedições nazistas. O único vestígio dos nazistas aqui no Brasil é a cruz com a suástica nazista, onde foi enterrado Josef Green, um dos nazistas que acompanhou a expedição. Aparentemente, ele morreu em 1936 de malária. A cruz está num pequeno cemitério próximo à Cachoeira do Santo Antônio, no Rio Jari. Mas o que toda essa história tem a ver com Hitler ter sido enterrado no Brasil? Essa proximidade dos nazistas com o Brasil e o plano de colonizar as Guianas levam muita gente a pensar que, assim como outros nazistas fugiram para a América do Sul, Hitler possa ter feito o mesmo. Sendo assim, a história que eu contei inicialmente, que é considerada a versão oficial, pode ser apenas balela. Essa teoria diz que Hitler, na verdade, escapou da invasão soviética a Berlim em 1945 e forjou o próprio suicídio para fugir para a América do Sul, onde teria vivido e morrido com cerca de 95 anos na pequena cidade de Nossa Senhora do Livramento, próxima a Cuiabá, capital do Mato Grosso. No livro Hitler no Brasil, Sua Vida e Sua Morte, da autora Simone Guerreiro Dias, ela defende que, assim como muitos nazistas foram para a Argentina após a Segunda Guerra Mundial, Hitler teria recebido ajuda do Vaticano, que deu a ele um mapa para procurar um tesouro jesuíta escondido em uma caverna em Nobres, cidade turística a 151 quilômetros de Cuiabá. O ditador, então, teria viajado para a Argentina, para o Paraguai, para o Rio Grande do Sul e, finalmente, para o Mato Grosso. A teoria ainda diz que Hitler não encontrou o tesouro e morreu na década de 80, tendo sido enterrado com outro nome. De fato, durante a referida década, viveu um alemão chamado Adolf Leipzig, na cidade de Nossa Senhora do Livramento. Ele seria o próprio Führer disfarçado. Apesar da teoria fazer sentido, ela foi refutada por especialistas. Essa foi a história dos nazistas no Brasil. Se Hitler realmente foi enterrado aqui, na minha humilde opinião, ele realmente tirou a própria vida no dia 30 de abril de 1945. Quem vai saber, não é? Nos vemos logo mais. Tchau!